Aleluia. Você pode declarar isso, levanta a sua voz. Sim, Senhor. Nome sobre todo nome. Nome mais santo. Nome bendito. Nome poderoso. É o nome de Jesus. Pai, nós consagramos a nossa vida para Te servir. E Te pedimos, amado Espírito Santo, fique à vontade no nosso meio. Pai querido, nós Te pedimos, fala conosco que nós vamos Te ouvir. Nos ensina e nós vamos Te obedecer. E Pai, vamos cuidar de Te dar toda a honra e toda a glória. Não há ninguém como Tu. Não há ninguém que se compare a Ti. Oh, aleluia. Oh, aleluia, aleluia. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Tu és santo. Tu és digno. Amado Espírito Santo, fique à vontade no nosso meio. Temos fome e sede por mais de Ti. Pai, nós cremos que nós não vamos sair da mesma forma que entramos. Tua palavra, ela é poderosa e ela será liberada a nós. E ela não voltará vazia, sem que antes ela cumpra, Pai, aquilo que ela for designada para fazer. Nós oramos, Pai, no nome de Jesus. Quantos crê e concorda, diga amém. Aleluia. Você pode se assentar. Obrigado, irmãos. Que bênção. Glória a Deus. Que honra, amado, que privilégio para mim poder estar em Maringá. Hoje eu fui conhecer mais um pouco dessa cidade. Meu Deus do céu. Aliás, eu queria agradecer, pastor, sua esposa, né, sua família, pelo carinho que eles me receberam, né? E estão me recebendo. Eles estão me mimando muito. Eu vou ter que voltar aqui de novo, gente. Cidade maravilhosa e eu creio de todo o meu coração que a minha chegada nessa cidade, não por conta da minha pessoa, falando de Zé Roberto, mas por aquilo que eu carrego da parte de Deus. Como eu sempre digo, parte do seu destino alguém está carregando. Quando Deus quer inaugurar uma nova estação sobre a tua vida, Deus vai levantar alguém, né? No corpo de Cristo, para vir inaugurar a próxima estação da tua vida. Eu sempre gosto de citar, né, que o meu amado pastor Eliezer, meu pai espiritual, né, ele carregava algo para a minha vida, né, e quando eu fui atender uma necessidade dele, né, fui dirigir para ele até Guaratinguetá, eu não sabia que enquanto eu estava dirigindo para ele, atendendo uma necessidade dele, eu estava indo me encontrar com o meu destino. Mas ele é que carregava a porta de entrada para aquilo, né? Então eu acredito de todo o meu coração, amado, que eu estou aqui nessa cidade, né? Eu sei que por conta de um convite eu estou muito feliz, mas eu sei que você que está aqui, se você ficar atento, você vai perceber que Deus tem coisas poderosas para a sua vida, né? Deus, ele vai marcar encontros, né, divinos. E eu acredito que essa estadia aqui em Maringá é um encontro divino, né, da minha vida com a sua vida. Vocês entregando algo que eu preciso e eu entregando o que vocês precisam. Tanto eu vou receber de Deus por meio da vida de vocês, como vocês vão receber de Deus por meio da minha vida. Amém? Porque o que eu carrego não é meu. Dons e talentos foram dados aos homens para compartilhar. Como eu citei aqui, eu acho que foi na sexta-feira, que a Bíblia diz que nós somos como árvores plantadas pelo Senhor, que na estação própria dará o seu fruto, né? Cuja folhagem não murcha e tudo quanto ele faz prosperará. E como eu disse também, nenhuma árvore, né, nenhum pé de manga na sua plena estação de manga, arranca do próprio fruto da própria manga para comer. Então o que você carrega não é seu, é para as pessoas. Amém? Então as pessoas precisam desfrutar do que você carrega de Deus. Dons e talentos foram confiados a mim e a você, para a gente compartilhar. Como eu sempre gosto de dizer também, naquela parábola dos talentos, a ideia de Deus lá é multiplicação. Porque a uns ele deu 5 talentos, a outra ele deu 2 e a outra ele deu 1. E a Bíblia diz que o que recebeu 5 multiplicou para mais 5. O que recebeu 2 para mais 2. Né? Aquele que recebeu 1 enterrou, ouviu do Senhor o quê? Servo mau e negligente.
O que está preparado para você, choro e ranger de dentes. Então, amado, você não pode enterrar o dom e o talento que está aí na tua vida. Pessoas precisam do que você carrega. Amém? É muito importante a gente entender isso. E nós estamos dentro de um assunto, de uma conferência, né? Que a escola, o Rema, está estabelecendo. E eu não tenho como não falar dessa escola, né? Essa escola foi um divisor de águas na minha vida, né? Eu já era um pregador do Evangelho, tinha agenda para tudo que era canto naquela época, né? E eu me lembro que eu estava num evento com Dave Robertson, né? Em Belo Horizonte. E nesse evento eu encontrei lá pessoas muito queridas, né? Que se tornaram meus amigos: Gilson Lima, Manuel Dias, Herênio Ramiro, Marconi e Marcos Honório, o pai. Eu me lembro que nesse evento eu nunca tinha visto o Gilson, né? Eu estava vindo de uma situação muito difícil. Eu estava sofrendo o 3º assalto em São Paulo, né? E Gilson, ele estava vindo do almoço e eu estava indo almoçar. E quando a gente se encontra, Gilson era um policial federal. Ele deu um tapa no meu peito que eu tomei um susto. Eu falei, não é possível que até aqui agora eu vou ser assaltado, né? Eu tomei um susto tão grande. E ele falou, vi 3 reuniões no inferno para acabar com a tua vida. Eu falei, está repreendido. Eu falei, que susto da bexiga, esse cara quer me matar do coração. Aquele jeito esquisito dele. Ele falou assim, Deus tem um chamado para a tua vida. Sabe por que o diabo tentou tirar a sua vida quando era pequeno? E essas 3 reuniões agora, que o diabo planejou, é por conta do seu chamado, que Deus tem para você ao redor do mundo. Irmão, eu nem estava preocupado com o chamado, nem queria saber. Eu estava, na realidade, preocupado em pagar as minhas contas naquela época, né? Mas aquele homem, ele impactou a minha vida. E no final, eu me lembro que nesse evento, Manuel Dias, ele estava comigo e eu levei ele para São Paulo de volta, porque ele tinha perdido o sobrinho dele, né? E ele voltou comigo e Gilson e o Manuel Dias falou comigo, você precisa fazer o Rema. Eu falei, o que é Rema? Né? Nunca tinha ouvido falar em Rema. E sabe, amado, de tanto eles pegarem no meu pé, a minha esposa falou assim, Zé, qual é o problema? Porque eu já me achava o cara, né? O caramujo, só se for, né? Porque eu me lembro, amado, eu pregava em muitos lugares, né? Em muitas igrejas. Então eu falei, não, eu já conheço a Bíblia, para que eu vou sentar numa sala de aula? Né? Eu nem gostava muito de estudar, e nem muito de ler a Bíblia, ver se pode, pregador. Mas tudo bem, só foi comigo que aconteceu isso. Eu me lembro que eu fui para uma aula demonstrativa, lá em Guarulhos, pastor Janduí Araújo, ensinando sobre realidades da nova criação. Eu falei, o que ele está querendo dizer com esse negócio? Realidades da nova criação? Criação de quem, né? Então, irmão, na realidade, eu era uma vergonha para o Evangelho, né? Eu me lembro que quando eu comecei a assistir aquela aula, eu fiquei impressionado, porque ele começou a ler alguns textos na Bíblia, que eu falei, rapaz, eu nunca vi isso na Bíblia. Então, na realidade, eu estava descobrindo que eu não li a Bíblia, né? Essa é a grande verdade. Mesmo pregando, né? Eu era aquele pregador piolho. Sabe o que é o pregador piolho? Aquele que anda pela cabeça dos outros, né? Que os outros falavam, eu falava também. Mas tudo bem, só foi comigo que aconteceu isso. Não tem problema. E naquele tempo, a gente era aquele tipo de pregador que queria se parecer com todo mundo, né? Mudava o tom de voz, levantava o pezinho, né, assim? Porque nessa noite, aleluia, já viu isso? E mudava o tom de voz, né? Soberano e eterno Deus, né? Aquelas frases que todo mundo diz, né? Mas eu também estava nessa onda aí. E quando eu me deparei com o Rema, com a escola, eu fiquei de queixo caído. Porque eu descobri que eu não amava a Deus, né? Como eu falei ontem, né? De Evangelho de João, capítulo 14, verso 15, que Jesus disse, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Depois no verso 21 diz, aquele ou aquela que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Como é que eu vou dizer que eu amo alguém que eu não gosto de gastar tempo com ele, né? Porque se eu não amo a palavra, eu não amo Jesus, né? E é uma questão de prioridade também. Aquilo que você dá prioridade, você vai tirar tempo, né? Então isso afetou demais a minha vida e me fez estudar a palavra e entender a minha realidade. Porque até então eu estava tentando ser o que os outros estavam dizendo que eu deveria ser. E eu me lembro que na minha primeira igreja, eu, Alex Koenig e um outro irmão, nos ungiram a evangelista. E eu fiquei tentando ser
um evangelista durante um tempão. E eu me lembro que quando a gente ia entregar a sopa na Cracolândia, lá em São Paulo, o Alex Koenig, ele ajoelhava, chorava e abraçava aqueles rapazes cheirando crack, cocaína, o outro também, e eu tinha vontade de bater neles. Eu falei, rapaz, eu acho que eu estou desviado, eu estou em pecado, alguma coisa assim. E eu vivi confuso. Gente, calma, você tem que vir para o reino para entender essas coisas. E eu vivi confuso muito tempo, né? Porque na minha cabeça, né, o Alex, ele amava, chorava, Jesus te ama, não sei o quê. E eu falei, rapaz, mas eu não estou com esse sentimento todo que ele está, não. Eu falei, estou com vontade de dar uma surra nesse camarada, tomar vergonha na cara e parar de dar trabalho para a mãe dele. Né? Esse era o meu sentimento. Porque eu fiquei tentando ser um evangelista. E aí quando eu fiz o remo, eu descobri que eu não era um evangelista. E aí saiu uma condenação grande da minha vida. Amém? Por isso que quando você me ouve, você vai perceber que a mensagem que eu carrego é uma mensagem que tem um teor de confronto. Isso não quer dizer que eu não amava aquelas pessoas. Porque quem ama fala a verdade. Você está aqui comigo ou não? Quem ama fala a verdade. Aliás, você deveria valorizar mais quem te corrige do que quem bate uns tapinhas nas suas costas. Você está aqui comigo? Então o rema mudou a minha vida, me fez entender quem eu era de fato, né? Então é muito importante a gente entender isso. E nessa escola, né, eu aprendi tanta coisa importante. Uma das coisas que eu aprendi foi sobre fé, que fé é o único estilo de vida que agrada a Deus, que fé tem uma voz, fé tem um comportamento, fé fala, fé se alegra, fé dança. Quantos estão aqui comigo? Então quem está em fé está alegre. Como eu falei, né, a Bíblia diz que a alegria aformoseia o rosto, né? Mas a raiva deforma, não é verdade? Então, e agora o problema é que as pessoas não entendem, elas têm dificuldade de entender a alegria com felicidade, né? Felicidade vai embora rapidinho na hora que chega uma conta. Agora a alegria é fruto do Espírito, está dentro, amém? Então nós vamos entender a diferença. Essas coisas são muito importantes, amém? Mas hoje eu quero conversar com você sobre fé e autoridade, amém? Eu queria que eles colocassem um texto aqui para a gente ler junto, né? Porque você vai ver, Mateus capítulo 8, verso 5, você vai ver Jesus elogiando a fé de um centurião romano, né? Por outro lado, você também vai ver Jesus censurando a fé dos discípulos, chamando eles de homens de pequena fé. Você está aqui comigo? Mas vamos ler esse texto aqui, porque esse texto é maravilhoso. Mateus capítulo 8, verso 5, está aqui? Ainda não? Está ali agora. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião, implorando: Senhor, meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse, eu acho maravilhoso isso, Jesus disse o que? Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa. Agora, grifa isso na sua Bíblia, pelo amor de Deus. Olha o que ele diz agora: mas apenas manda com uma palavra. Eu vou repetir de novo: apenas manda com uma palavra. Repita assim comigo: uma palavra. Esse centurião, ele não se achava digno de que Jesus entrasse na casa dele, por conta do contexto histórico, amém? E ele nem estava lá pedindo algo para ele, ele estava lá implorando por causa do criado dele em casa, que estava sofrendo horrivelmente. E esse camarada agora vai até Jesus, sendo uma autoridade, porque ele era um centurião romano, né? Da mais alta autoridade naquele tempo. E ele reconhece Jesus como autoridade, e ele entendia o que era autoridade, e ele tinha fé na autoridade que Jesus tinha. Eu vou repetir, ele tinha fé na autoridade que Jesus tinha. E ele disse: manda com uma palavra e para mim está resolvido. Você está aqui comigo? Ele falou assim: não manda um versículo não, uma palavra para mim está resolvido, eu creio, né? E ele diz: manda com uma palavra e o rapaz será curado.
Aí ele diz, por que ele estava dizendo isso? No verso 9 ele diz, pois ele vai entender, ele entende a autoridade, entendia que Jesus era a autoridade. Ele diz, pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens e digo a este vai, ele vai, a outro vem, ele vem. E ao meu servo faz isto, ele o faz. Ouvindo isto no verso 10, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam, em verdade vos afirmo, que nem mesmo Israel achei fé como esta. Achei fé como esta. 11, digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente. Tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus, ao passo de que os filhos do reino, eu vou repetir, os filhos do reino, serão lançados para fora, nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. 13, então disse Jesus ao centurião, vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora, o servo foi curado. Você está aqui comigo, irmãos? Que texto poderoso, né? Por isso que eu digo que fé, ela pode ser medida, fé é mensurável, né? Você vai ver em um outro episódio, eu não tenho tempo, né, para falar, mas você vai ver que Jesus, ele precisa orar, né? E ele agora, tinha uma multidão seguindo ele, e ele agora pega, diante de um monte, ele deixa 9 discípulos cuidando da multidão, e ele sobe para orar e leva 3 com ele. Quantos se lembra disso? E quem eram os 3? Pedro, Tiago e João. E ele diz, eu vou orar, e vocês ficam aqui comigo orando também. Só que os discípulos, né? Jesus vai lá, fica 1 hora e depois volta e encontra eles fazendo o quê? Igual os crentes, já viu ou não? Aleluia, você está aqui comigo? Eu sei que em Maringá não tem esse tipo de crente não, mas lá na minha região tem muito. Porque era a hora que Jesus mais precisava. E você vai entender por que Jesus ia orar no monte. Sabe por que Jesus ia orar no monte? Não é porque lá Deus falava com ele, é porque embaixo a multidão não deixava ele só. Aí ele deixava 9 discípulos segurando a multidão, ele subia para o monte com 3, e mesmo assim ele deixava os 3 aqui e ia orar só. Jesus tinha o seu devocional, Jesus tinha o tempo dele com Deus. Tanto é que ele volta e encontra aqueles discípulos 3 vezes dormindo. Fala, rapaz, você não pode vigiar comigo 1 hora? Mas quando desce, Jesus encontra os discípulos com um problema sério. Eu não sei se vocês lembram, porque o pai de um menino traz uma criança para os discípulos de Jesus orar e expulsar aquele demônio, né? E não resolveu. Jesus agora desce, o pai daquela criança vai até Jesus, olha, apresentei aos teus discípulos, mas eles não puderam resolver isso aqui. E Jesus fez o quê? Repreendeu na frente de todo mundo. Eu gosto disso, eu amo isso, porque tem gente que fala assim, não pode corrigir os outros na frente dos outros. Eu falei, então fala com Jesus, porque ele foi que começou esse negócio. Ele fez isso na frente da multidão. Sabe o que ele falou para os discípulos deles? Ó geração incrédula e perversa, homens de pequena fé, até quando estarei convosco? Eu não sei contar você, mas se fosse os discípulos, eu ficaria numa condição, sendo corrigido na frente de todo mundo. Parece até pastor Bud Wright, né? Amém, irmãos? Então, Jesus trazer aqui o menino, ele ora pelo menino, né? E aí a Bíblia diz que os discípulos agora em particular, depois de tomar uma surra na frente de todo mundo, vai em particular, Senhor, por que foi que aconteceu? Ele falou assim, por causa da sua pequena fé. Por que eu estou falando isso? Porque fé é mensurável. Eu falei ontem que fé foi dada a todo mundo. Agora o problema, sabe por que fé não cresce? Porque não é usada. Agora esse centurião, Jesus falou, rapaz, eu não achei fé assim em Israel. Ele falou assim, não, você não precisa nem ir, só fala que eu recebo. Uau! Amém? Irmãos, imagina se os crentes assumissem esse tipo de comportamento. Porque lá na minha região, aqui não tem isso, né? Os crentes, quando ficam mal, chamam o pastor em casa. Porque eles acreditam de alguma forma que o pastor é mais ungido e poderoso do que eles.
sendo que o mesmo Espírito, a mesma palavra, a mesma fé, o mesmo Senhor está em você. Mas é mais fácil, né? Pedir para alguém fazer o que você não faz, orar. Você está aqui comigo? Eu ainda estou falando sobre fé e autoridade, amém, gente? Tá bom? Eu estou falando de coisas que o pessoal faz lá na minha região. Então você fica tranquilo que não tem problema. Tá bom? E eu acho maravilhoso Jesus, né? Ele falar com os discípulos dele, rapaz, você vai ver, irmão, Jesus vivia dando lição de moral nos discípulos. É que a gente não olha para isso. Porque eu não sei quantos discípulos estavam seguindo Jesus. Falaram, rapaz, não vi fé assim em Israel não, viu? Eu imagino os discípulos, rapaz, esse centurião aí. Porque Jesus não elogiou eles assim. Eu me lembro de Jesus elogiando Pedro, mas logo em seguida Pedro pisa na bola. Quanto se lembra? E Jesus dá uma cipuada nele também na frente de todo mundo. Então essa onda de que, meu irmão, por favor, não, deixa eu molhar as palavras, porque é melhor. E por que eu estou falando isso, amado? Porque eu quero que você creia em algo, e eu fiquei muito feliz, eu queria honrar aqui o grupo de música, porque o grupo de música precisa ser inspirado para o culto. E Deus colocou algo no meu coração que é sobre fé e autoridade. E a última canção que eles cantaram, eles falaram sobre o nome de Jesus, que esse nome está muito acima de todo nome. Então isso me ajudou ao que eu vou pregar. Amém? Então isso é muito importante. Amém? Então, esse centurião tinha fé na autoridade da palavra que Jesus tinha, né? E nós vamos ver algo muito interessante. Eu queria que você colocasse para mim, ou se você pudesse abrir a tua Bíblia, né? Se você vem para a igreja, eu penso que crente anda com a Bíblia ou com o smartphone, né? Se tem agora essa possibilidade, né? Bíblia é para ser lida, é para, né? Então, olha só. Efésios 1:15, abra comigo lá. Você vai ver que Paulo ora pelos Efésios. E seria muito interessante se a gente tivesse tempo de falar. Eu gosto de ensinar isso quando eu ensino a autoridade do crente, né? O contexto de Efésios, de Ana dos Efésios, todo o contexto está envolvido aí. Mas Paulo, ele ora por essa igreja no capítulo 1, no verso 15, e ele diz assim, Efésios 1:15, por isso também eu, tendo ouvido, presta atenção, a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e não só isso, e o amor para com todos os santos, ele disse, não cesso de dar graças por vocês, fazendo menção de vocês nas minhas orações, com o propósito de quê? No 17, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação. Repita assim comigo, espírito de sabedoria e de revelação. Sabe, amado, é algo que você não entende porque você é inteligente. Isso não entende porque você estuda, você recebe pelo espírito de sabedoria e revelação. É algo sobrenatural, não é algo natural. E a oração de Paulo era nesse sentido. Ele falou assim, olha, a fé de vocês maravilhosa, o amor de vocês muito bom, mas a minha oração é para que vocês tenham os olhos do coração iluminados, para que vocês possam receber por revelação, pelo espírito de sabedoria, 3 coisas. Primeiro, a esperança do seu chamado, a herança dos santos e a suprema grandeza do poder que agora opera em vocês, os que creem. Essas 3 coisas você só recebe por revelação. Falei do centurião, da fé que Jesus elogiou. Ele tinha fé na autoridade de Jesus. Mas, amado, Paulo, ele está orando para que os discípulos, para que essa igreja entendesse isso também. O contexto geral. E eu quero, amado, no nome de Jesus, que os teus olhos sejam iluminados. Porque eu creio que boas notícias estão chegando. Algo poderoso da parte de Deus vai acontecer nessa reunião aqui hoje. Eu sei, amado, que toda vez que eu ensino esse assunto, algo poderoso vai vir. Pessoas vão ser curadas, pessoas vão ser libertas. O poder de Deus vai cair sobre esse lugar aqui. Amém? Crê no que eu estou te falando. Por que é importante esse assunto, amado? O irmão Kenneth Hagin, quando um livro dele fosse traduzido para um novo idioma, o primeiro livro que ele queria que fosse traduzido para um novo idioma era o livro A Autoridade do Crente. Fala assim comigo, a Autoridade do Crente. E o livro Autoridade do Crente foi o primeiro livro que eu li quando eu cheguei na visão do Verbo da Vida. E esse livro foi libertador para a minha vida e você vai entender por quê, porque eu vou dar uns testemunhos aqui para você.
né? Esse livro mudou o meu contexto, porque por conta do que eu vivi, do orfanato, do meu padrasto, eu vivia para me defender, né? Eu vivia acuado, né? Então eu tinha essas coisas, né? E o irmão Reiga, ele entendia a importância de entender, em primeiro lugar, porque ele sabia da importância disso. Por que eu estou dizendo isso, amado? Porque o homem foi feito para governar, sujeitar. Quantos estão aqui comigo? Amém? Agora, o que eu percebo nesses últimos dias, né? Eu me lembro, no ano de 2004, mais ou menos, eu não era do Verbo da Vida, né? Eu tinha terminado o Rema, e eu fui para um evento no Rio de Janeiro, com um homem de Deus, talvez você já tenha ouvido falar, chamado Simon Potter. Eu fiquei 4 dias com ele ensinando sobre a autoridade do crente. Minha vida foi marcada por aqueles dias, e eu nunca mais esqueci aquele assunto. E muito do que eu sei é por conta daquilo lá, porque eu peguei anos depois, eu fui lá na igreja no Rio de Janeiro, eu falei, eu preciso, pelo amor de Jesus, dos cassetes desse assunto. E eu peguei aquele cassete, transformei em CD, e hoje eu tenho ele em áudio, né? E eu guardo assim as 7 chaves, para mim não perder aquilo, porque aquilo mudou a minha vida, foi poderoso demais, mudou a minha vida de uma forma séria. Agora, quando eu olho para os nossos dias, o que eu percebo nos últimos dias, né? Quando a gente olha de uma forma geral, eu percebo intimidação, e o que mais? Passividade. Fala assim comigo, intimidação e passividade. Amém? Agora, intimidação, a raiz de intimidação é medo, só que medo é um espírito. Quando se lembra disso? Amém? Por isso, amado, que é importante você fazer o rema. Nós estamos dando aqui só um gostinho para você do que é o rema. Amém? Uma das matérias que eu mais amo ensinar é a autoridade do crente, porque foi o que mudou a minha vida. Amém? Então, passividade e intimidação tem ficado muito claro no meio do povo de Deus, né? Agora, o que é passivo, ou alguém que está debaixo de passividade, né? Passivo é aquela pessoa que sofre ou é objeto de uma ação ou impressão sem iniciativa. Essa pessoa está indiferente e apático, carente de liberdade ou de livre-arbítrio. Isso é a pessoa que está de forma, o que? Passiva. E quando você começa a perceber, amado, é o que eu vejo nesses últimos dias, né? Alguém que está debaixo de impressão, alguém que está debaixo de medo, alguém que não tem ousadia para enfrentar a situação. Amém? Agora, o que é intimidação? Intimidação é o ato de fazer com que os outros, né, façam o que alguém quer, né? Quem está debaixo de intimidação, ele vive como? Através do medo, né? Que é o que? Causar pavor, fazer com que alguém sinta receio, sentir-se temeroso ou amedrontar-se. É alguém que está intimidado, está nessa condição, né? Agora, o que eu quero que você entenda, enquanto Satanás puder mantê-lo na arena da incredulidade, ou segurá-lo na arena da razão, ele te trará problemas. Eu vou descer aqui só para você entender, eu vou descer e subir muitas vezes. A arena da razão, a arena do natural, é a arena da mente. E essa é a arena onde o diabo trabalha. Você está aqui comigo? Então você precisa entender que se o diabo conseguir te manter na arena da razão, a arena dos pensamentos, ele vai saber o que fazer com você. Porque o diabo, ele não tem poder sobre a tua vida. O que o diabo tem é o poder da sugestão. E como é que ele vem isso? Por pensamentos. Amém? Por sofisma. Você está aqui comigo, gente? Amém? Sabe, então você precisa entender isso e romper com isso. Então, por que eu estou falando isso? Porque você é um cidadão. Quantos nasceram de novo aqui? Se você nasceu de novo, você agora tem uma nova realidade. Você é um cidadão celestial. Você é um embaixador de Cristo aqui na terra. Você está aqui, mas você é de lá. Eu vou repetir. Você está aqui, mas você é de lá. Amém? Você precisa entender qual é a sua realidade. Você é um cidadão celestial. Tomara que eu não derrube esse negócio, gente. Então, se você ficar na arena do natural, você vai ter problema. Depois que você nasceu de novo. Porque lembra, você foi tirado do império das trevas e foi colocado agora no reino de Deus.
Você agora é um cidadão celestial. E o homem foi criado para governar, para sujeitar. Pelo amor de Deus, pega isso. Esse entendimento mudou a minha vida. Eu vivia debaixo de pressão, eu vivia debaixo de intimidação, eu vivia debaixo de medo, eu vivia para me defender. Vocês acham que eu vou derrubar, gente? É isso? Eu ponho mais para cá. Pastor, você me perdoa. Aí para ficar bonito na foto eu ponho isso mais para lá também. Isso. Pronto, aí eu vou ter liberdade. Você está aqui comigo, gente? Então é tão importante esse assunto. Eu ensinaria sobre esse assunto 3, 4 dias aqui e você ia ficar espantado, porque isso mudou a minha vida. Ai meu Deus, eu tenho que me controlar, porque esse assunto, eu amo falar sobre isso. Porque se o irmão Kenneth Hagin entendeu a importância de o primeiro livro que ele quisesse que fosse traduzido para um novo idioma, seria a Autoridade do Crente, você deveria entender por quê. Então agora vá comigo para Gênesis capítulo 1 e o verso 26. Deixa eu te mostrar a importância desse assunto. Porque enquanto Satanás puder mantê-lo na arena do natural, na arena da razão, ele vai te criar problema. Amém? Agora Gênesis 1, 26, a Bíblia diz algo muito interessante. Presta atenção. Quando Deus vai criar o homem, eu vou te provar e vou te mostrar qual é a primeira coisa que Deus dá ao homem. Olha só o que diz a Bíblia. Todo mundo achou aqui comigo? Também disse Deus, façamos, né? Aqui você vai ver a trindade, né? Não tem a palavra trindade, mas a trindade está aí. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa. E qual é a primeira coisa que Deus dá ao homem depois que Deus cria o homem? E tem a ele domínio. Essa palavra domínio é autoridade. A primeira coisa que Deus dá ao homem, quando Deus cria o homem, é autoridade, domínio. Amém? Você está aqui comigo? E ele diz assim: e tem a ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. A primeira coisa que Deus dá ao homem. Qual é o primeiro livro que o irmão Rega quer que seja traduzido? A Autoridade do Crente, porque ele entendeu que a primeira coisa que Deus dá ao homem, a primeira coisa que você precisa entender quando você nasce de novo, é a autoridade e o governo que Deus entregou na tua mão. Você não foi criado para estar por baixo, mas para estar acima. Amém? Agora, aonde você tem que vencer isso? Na sua mente. Paulo disse em Romanos 12, não se conforme mais com esse século, com esse sistema, agora mudou, agora você é um cidadão celestial, você foi chamado para governar agora, para dominar. Amém? Você está aqui na terra, mas você não é daqui, você é de lá. Amém? É importante entender isso. Então, sabe, amado, muitas pessoas, quando elas vão orar, eu sei que não é o caso aqui de Maringá, quando eles vão orar, eles ficam passando a responsabilidade para Deus, quando na verdade Deus já entregou a responsabilidade. As pessoas dizem: Senhor, faça isso, Senhor, faça aquilo. Se você estiver sensível, você vai ouvir Deus falando: domine. Deixa eu olhar para você. Domine. Porque todo o poder, toda a autoridade que estava no céu, Ele entregou para o homem. Que conversa é essa agora de falar Senhor, faça? Você vai ouvir Ele dizendo: domine, governe. Uau, isso mudou a minha vida. Vocês estão meio assustados comigo? Eu sou esquisito mesmo, não tem problema. Mas fica só com a palavra, tá bom? Governe. Por isso que eu tenho um problema com crente mole. Qualquer coisinha: pastor, ora por mim. Lá eu não oro não. Falo: vai tomar vergonha na cara, vai ler a Bíblia. Não deixo ninguém dependente de mim. E calma, não é grosseria. É porque as pessoas não crescem e não avançam. E aí o líder é o culpado por manter as pessoas desse jeito. Eu não vou fazer isso. Não vou. Eu sei o que eu vivi. E quem esteve aqui sabe da minha história, e não é grosseria isso.
porque o diabo queria me manter cativo naquela situação. Mas essas verdades mudaram a minha vida. Se mudar a minha vida, pode mudar a sua. E qual é o problema dos últimos dias? Depressão, crise de ansiedade, crise do pânico, porque tudo aqui, ó. Quando Deus diz, domine. Vocês nunca mais vão esquecer de mim. Pode ser que eu não volte mais aqui, mas vocês não vão esquecer mais de mim. Amém? Agora eu vou te provar que Deus, Ele colocou toda a criação dele sujeita ao homem. Vou ler textos bem rapidinho para você, porque eu não tenho tempo. Aliás, o culto termina que hora, pastor? Às 8? É isso? É 8, né? Vai dar tempo. Em nome de Jesus de Nazaré. Então, o homem foi posto sobre todas as obras criadas da mão do Criador. Salmos capítulo 8, verso 3, olha o que a Bíblia diz, eu vou citar para você, para ser mais rápido. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabelecesse, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroastes. Presta atenção, e deste-lhe domínio, autoridade, sobre todas as obras da tua mão, e sobre seus pés, tudo lhe puseste. Meu Deus do céu. Por isso, amado, que às vezes, quando o culto começa, eu fico prestando atenção nos irmãos. Eu gosto de ir lá atrás, porque eu fico vendo como é que eles chegam. Esse sou eu, tá bom? Porque os irmãos chegam a paz, a paz, a paz, a paz, né? Chega. Você vai entender por que eu estou fazendo isso, né? Quem sabe Deus tem uma palavra hoje para mim, né? Mas, amado, quando você começa a receber a palavra, você vai ver que você, em vez de ficar nessa condição assim, você já fica igual o pombo. Você fala, oh, aleluia, deste-lhe domínio, oh. No meio da mensagem, você vai descobrir se você é o crente galo ou se você é o crente águia. Já eu vou falar. Você já viu o crente galo como é? Ah, meu Deus, como eu vou pagar aquela conta amanhã? Ah, meu Deus, amanhã. Ah, fica só ciscando e comendo migalha que os outros dão. E o galo, quando ele está com muita autoridade, né? Muita autoridade lá no galinheiro dele. Quando ele está com muita autoridade, já viu como é que ele... Ele vai assim perto da galinha, já viu ou não? É... E você vai ver que o galo, ele é parecido com a águia, mas ele não é uma águia. Tem os 3 dedão lá, né? Tem aquelas asas, aquele, né? Mas não é. Mas quando ele está com muita autoridade, né? Quando ele bate a asa dele, no máximo que ele sobe é na cerca do galinheiro dele. Já viu alguns crentes assim ou não? A Sandra falou assim, Zé, você exagera muito, toma cuidado. Eu falei, Sandra, é a única forma dos outros lembrar de mim. Agora o crente águia, já viu? Eu estou adiantando. Já viu o crente águia como é que é? O crente águia, amado, a águia, né, é bem diferente dos pardais, dos pintacilgos, das andorinhas, né? Que quando começa a ventania, a tempestade, começa a se esconder nas fendas das rochas. A águia não, quando vem a tempestade, ela acerta a asa dela e ela enfrenta a tempestade, porque ela sabe que acima das nuvens o sol continua brilhando. Agora o segredo é onde você gasta mais tempo, na arena do natural ou na sua realidade espiritual. E eu estou adiantando muita coisa aqui, porque senão você não vai entender, né? Você está aqui comigo, irmãos? Mesmo esquisito, tudo, mas você vai receber, né? Então eu estou te mostrando que Deus colocou tudo que Ele criou para mim e você dominar. Ele nos deu autoridade e domínio. Salmo 115, 16, ele diz assim, os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a Ele aos filhos dos homens. Para quem que Deus deu a terra para dominar? Para os homens. O ouro e a prata vêm da onde? Da onde, gente? Por que não está vindo para a minha vida e para a sua vida? Porque não estamos dominando governo.
Por que vai para a mão dos outros e não vem para a nossa? Falta de autoridade. Mas um dia eu vou voltar aqui para falar sobre transferência de riqueza que vai vir para a conta do justo, para que eles ficaram firmes. Então, com base nisso, amado, ou você anda na autoridade, fé na autoridade que Deus te deu, ou alguém vai usar a autoridade que você tem contra você. E o diabo sabe fazer isso bem. Amém? Agora, Jesus é o nosso maior exemplo de autoridade. E eu gosto de entender isso, né? Não precisa abrir, mas em Mateus 7:28, falando sobre o fim do Sermão do Monte, quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como escriba. Amado, não adianta ser um escriba que conhece muita letra, mas vive de baixo. Você precisa definir se você é um escriba ou se você fala com autoridade. Amém? E isso é muito importante, né? E Adão, ele perdeu a autoridade aonde? No Éden. Ele elegeu outro Deus, estava tudo bem. Elegeu outro Deus, entregou a autoridade, né? Para o diabo, outro governo. Elegeram outro Deus. Infelizmente, muitas pessoas culpam o caos da humanidade, dizendo que é Deus. Muito pelo contrário. Adão errou. Mas graças a Deus a Bíblia deixou algo bem registrado. Por causa de ti, né? A Bíblia diz que o homem caiu nessa condição. E aí Deus diz o quê? Com o suor do teu rosto agora comerás do teu pão. Deus deixou registrado uma queixa contra Adão, que Deus não tem nada a ver com o caos da humanidade. Amém? Então agora Deus vai precisar fazer o quê? Criar um plano para restaurar o governo, para restaurar a autoridade. Você está aqui comigo? Né? De uma forma paliativa, né? Você vai ver Deus agora, depois de mais de 400 anos, Deus agora de uma forma paliativa vai ter acesso ao povo de novo por meio da arca. Quantos se lembra disso? Né? A arca representava a presença de Deus, mas infelizmente, né, você vai ver a arca ficou na casa de Abinadab por mais de 20 anos, e a Bíblia diz que só se ouvia murmuração e lamentação. O povo filisteu tomou a arca e achou que poderia ficar com a arca. Arrumaram um problema porque eles não honravam a presença. Colocaram diante da estátua de Dagon na sala de achados e perdidos daquele tempo, né? Quando voltaram no outro dia, estava caída a estátua de Dagon. Levantaram de novo, voltaram no outro dia, estava a cabeça e os braços quebrados. Ele falou assim: rapaz, a gente arrumou um problema. Porque eles não consideravam a presença. Eles não consideravam a autoridade que Deus tinha. Então agora quiseram devolver. Mas antes arrumaram um monte de doença. Quando se lembra? E agora, você vai ver que Saul é levantado como rei, mas a Bíblia diz que ele não se valeu da arca também, da presença. Davi agora está empolgado lá em 2 Crônicas 13, eu não sei se você se lembra, e ele agora quer trazer a arca, né? Toma a arca de novo. A Bíblia diz, você pode colocar aqui, senão o povo vai achar que não está escrito. 2 Crônicas 13, 1, por favor, põe aqui para mim, deixa eu ver se é isso. É que para ensinar esse assunto, né? A gente fala em 7 aulas. Não, 1 Crônicas 13, me perdoe, viu? 1 Crônicas 13, 1. Olha o que a Bíblia diz, né? Então Davi agora está empolgado, ele quer trazer a arca. Só que nesse episódio Davi vai fazer algo para Deus que não é a vontade de Deus. Já viu alguém assim? Ai meu Deus. Davi está empolgado aí. Fala, rapaz, vamos fazer uma conferência, aleluia. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. A Bíblia diz que ele consulta todo mundo menos Deus. Dá uma olhada. Consultou Davi quem? Os capitães de 1000, os de 100 e todos os príncipes, né? E disse a toda a congregação de Israel: se bem vos parece, e se isso vem do Senhor, vê se isso é conversa de líder, né? Se isso vem do Senhor nosso Deus, enviamos depressa mensageiros a todos os nossos irmãos em todas as terras de Israel, aos sacerdotes e aos levitas, né, nas cidades dos seus arredores, para que se reúnam conosco, né, e tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque nos dias de Saul não nos valemos dela. Você vai ver, ninguém se valeu da arca, e você vai ver que Davi também não, porque Davi agora ele inventa uma coisa nova, né? Davi agora vai criar o quê? Um carro novo de boi, mas a lei dizia que a arca deveria ser levada no ombro dos levitas. Quantos estão aqui comigo? Agora, não sei se você se lembra, na nova aliança, você é templo e morada do Espírito. Você é o altar da adoração. E sabe, eu sei que não é o caso aqui, né? Mas lá na minha região tem muita gente que não considera a presença.
Porque o Espírito Santo de Deus que mora dentro dele, que diz que não abandonaria, que não deixaria só, é a pessoa mais desprezada pelos crentes. Porque quando eles não sabem de alguma coisa, eles procuram o Google ou aquele outro chat lá. Quando na verdade o Espírito Santo veio para ensinar a respeito de todas as coisas. Prazer, meu nome é José Roberto. Quantos acham sério isso? É muito sério. Então a falta de conhecimento é um problema sério, por isso que precisa estudar no Rema. Amém? Precisa estudar, gente, não adianta. Amém? O meu povo perece não é por falta de dinheiro e nem por causa do diabo. É porque ele falta conhecimento. Porque o dia entender fé e autoridade, eu duvido quem te pare. Amém? Cadê o texto? Não precisa pôr não, eu vou falar aqui mesmo. E aí agora Davi está empolgado, manda fazer um carro novo de boi. E eles estão dançando, o calabachê está grande lá na conferência profética, né? E aí, a Bíblia diz que os bois tropeçaram, e os bois é a figura dos ministros da nova aliança, Paulo diz isso, e Uzá vai segurar a arca e morre. E Davi faz uma pergunta que deveria ter feito no início: como trarei a arca? Aí agora 3 meses a arca vai parar, sabe na casa de quem? Do porteiro do templo. Ele não era um apóstolo, ele não era um profeta, nem um rei. Vai parar no porteiro do templo lá, a arca na casa de Obed-Edom. E aquilo que 20 anos na casa de Abinadab só ouvia murmuração e lamentação, 3 meses na casa de Obed-Edom, todo Israel estava sabendo o que Deus estava fazendo lá. E a minha pergunta é: há quanto tempo você nasceu de novo? Não precisa me responder não, porque desde que você nasceu de novo, a presença veio para dentro de você. Aleluia. Sério, né? Então são essas coisas que permeiam a minha vida, que a gente precisa saber. Deus nos deu poder, Deus nos deu autoridade, não podemos andar de qualquer forma. Precisamos entender essas coisas. Agora, Deus agora precisa restaurar a autoridade, então Deus cria um plano, né? E ele vem desde o Velho Testamento, né? E agora no profeta Isaías, no profeta messiânico, né, o que mais falou sobre Jesus, ele vai anunciar algumas coisas que eu penso que é importante você entender, porque ele vai falar sobre a restauração da autoridade. E eu queria que você abrisse comigo lá, Isaías capítulo 9, o verso 6, um texto lindo, poético, mas poderoso se você pegar por entendimento e por revelação. Olha o que diz Isaías capítulo 9, verso 6: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo e a autoridade, meu Deus, está sobre os seus. Deus agora está dizendo: eu vou ter que restaurar a autoridade, eu vou ter que enviar o meu filho para restaurar o que o primeiro Adão errou. O primeiro Adão falhou no Éden, mas Jesus se torna vencedor no deserto. Amém? Ele restaura a autoridade, mas o profeta anuncia como Deus vai fazer isso. Ele diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo, a autoridade está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Que nome é esse? O nome de Jesus, um nome que é sobre todo nome. Esse nome foi dado a você, esse nome foi dado à igreja, e sobre esse nome todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Amém, irmãos? Então, quando você olha ainda o profeta Isaías, né, no capítulo 22, no verso 22, e eu quero que você entenda que todas as vezes que a Bíblia, né, tanto no Velho como no Novo Testamento, fala sobre chaves, está falando sobre autoridade, poder para abrir e poder para fechar. Amém? Você está aqui comigo? Isaías 22, a Bíblia diz, Deus ainda falando sobre Jesus e sobre a restauração da autoridade. Ele diz: porei sobre o seu ombro, né? Sobre o menino, né? Sobre o filho que nos deu, porei sobre o seu ombro a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará, e ninguém abrirá. Fincá-lo-ei como estaca em lugar firme, e ele será como trono de honra para a casa de seu pai. Nele, em Jesus, pendurarão toda a responsabilidade da casa de seu pai, a prole e os descendentes, todos os utensílios menores
desde as taças até as garrafas, falando de mim e de você. Então o profeta anuncia a restauração da autoridade, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será. Não é poderoso isso? Deus anunciando que vai restaurar a autoridade. Por isso que o irmão Rega entendia a importância de entender isso. Amém, irmãos? Porque você vai ver que a autoridade é mencionada quando Deus cria o homem. Quando Deus cria o homem. E depois Deus vai falar sobre a autoridade, sabe quando? Naquela revelação que Pedro tem. Ele falou assim: sobre esta verdade, sobre esta revelação, que é a autoridade, edificarei a minha igreja. Na revelação de autoridade. Precisamos entender isso. Amém? Em Mateus 28, 18, agora nós vamos ver Jesus já em seu ministério cumprindo isso, né? Jesus aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Oh, aleluia! Né? Ele nasce, ele governa, né? E eu gosto do que a Bíblia diz em Lucas 10, 19 também. Ele diz: eis aí que vos dei a autoridade para pisardes serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente vos causará dano. Esse entendimento é poderoso. Amém, irmãos? Lucas 9:1, Jesus está dando as instruções para ser assunto ao céu. E a Bíblia diz: tendo Jesus convocado os 12, o que ele faz? Deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem cura. Por isso, amado, que se você não entender por revelação a autoridade, amado, o poder curador de Jesus não se manifesta. Você está aqui comigo? Então, amado, precisamos entender que muitas vezes aprendemos coisas erradas sobre alguns assuntos. Por exemplo, e vocês me perdoam, vou falar do que eu vivi lá atrás. Eu aprendi muita coisa errada. E quem me ensinou também aprendeu errado, e está tudo certo. Agora não dá para saber o certo e continuar no errado. Por isso a importância de estudar a palavra, né? E eu me lembro, amado, sobre os assuntos de batalha espiritual, guerra espiritual. Meu amigo, você não tem noção o que fizeram comigo. Eu me lembro, novo convertido, né? Falaram para mim que eu tinha que batalhar. Eu falei: é? E eu com sede e fome de Deus, guerra espiritual. E umas irmãs do coque, né? Elas diziam, um dia elas olharam para mim: meu irmão, eu estou vendo obra de macumbaria na sua vida. Eu falei: na minha vida? Eu falei: misericórdia. Ela falou assim: tem demônio na sua casa? Eu falei: na minha casa? Ela falou assim: a gente precisa ir lá guerrear. Eu falei: agora. Eu falei: se tem, eu não quero esses bichos lá em casa não. E ela me botou mais medo do que me trouxe liberdade. E aí elas foram lá para casa. Pensa, umas irmãs falaram: nós temos que guerrear. E aí eu virei um espadachim gospel. Foi, porque guerra espiritual, tem que batalhar, tem que guerrear. Eu falei: é aonde? Fala, como? Porque a autoridade, amada, é uma questão posicional. Repita comigo: a autoridade é uma questão posicional, né? E eu vou te mostrar isso com mais detalhe daqui a pouquinho. Eu me lembro que, se quando você pensa, né, sobre batalha espiritual, guerra espiritual, falava sobre os principados, as potestades, você já começava até a se ajeitar. Os dominadores desse mundo tenebroso. Eu falei assim: tem demônios aqui. Eu falei: meu Pai eterno. Eu falei: onde que está esse miserável? Né? E elas foram para minha casa e meu amigo começou: vamos guerrear. Eu falei: vamos. Sai daqui. Sai. Irmão, isso começou 7 horas da noite, 1 hora da manhã. O bambu estava gemendo ainda lá, você não tem noção. Até que uma irmã falou assim, elas foram lá no varal, lá fora: tem demônio naquela cueca. Eu falei: está repreendido. Joga na rua essa miséria lá. Pá, joguei lá na rua. Falou: tem demônio no quadro. Queima esse quadro. Ela falou assim: nós precisamos ir lá no seu quarto. Eu falei: meu Deus do céu. Aí foram lá no meu quarto, abriram o guarda-roupa, tem um demônio aí. Eu falei: manda ele embora, pelo amor de Deus.
manda esse miserável embora. O que ele está fazendo aqui? Eu não chamei ninguém para vir aqui. Bom, resultado, botaram mais medo do que libertação e liberdade em mim. E aí lá para 1h pouco da manhã, ela acabou. Eu falei, como? Ela falou assim, nós estamos indo embora. Eu falei, não, espera aí. Vocês vão embora e eu vou ficar. Como é que eu sei que eles foram embora? Bom, resultado, irmão, aquela noite eu dormi assim, ó. Um olho no peixe e outro no gato. Falei, vai que um miserável desse aparece aí. Eu atravesso a parede. Porque elas me botaram mais medo do que liberdade. Então, amado, eu aprendi muita coisa errada. Eu sei que vocês não, mas eu aprendi. Sobre batalha espiritual, guerra espiritual. Eu me lembro em São Paulo, numa época, não vou dizer nomes, que uma pessoa alugou helicóptero em São Paulo para jogar óleo ungido nas regiões celestiais. E foram com a armadura, mandaram fazer uma armadura, foi pro culto, com a armadura de Deus. Meu irmão, tanta ignorância, falta de ler a Bíblia. Por isso que ignorância está dando lucro. Amado, você não é um crente piolho, você não tem que andar pela cabeça dos outros. Você tem que ler a Bíblia, você tem que estudar a palavra. Amém? E você tem essa escola aqui nessa cidade. Agora, por que eu estou dizendo isso? Eu vou te mostrar por que eles creem nessas coisas. Põe aí para mim, por favor, Efésios 6, o verso 10. Porque foi o que eles me falaram e eu acreditei nesse negócio. Né? Efésios 6, 10 diz assim, ó. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Próximo. Ele diz, revestivos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. E depois que ele diz, presta atenção, olha o que eles pegavam, porque a nossa luta não é o quê? Contra a carne e sangue. A minha luta não é contra alguém que é de carne e sangue. E sim, eles mudavam o tom de voz, contra os principados, olha o que eles dizem lá, contra os principados, potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, né? Contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. E eu quero te fazer uma pergunta, não precisa me responder, aonde é as regiões celestiais? Se Paulo foi no terceiro céu, você está onde? A gente precisa estudar. Porque na minha cabeça, quando eu pensava sobre principados, né, demônios, nos lugares celestiais, aleluia, os principados, as potestades, nos lugares celestiais. Eu achava que os lugares celestiais eram os céus, as nuvens ali, ele estava escondido em algum canto ali. Por isso, amado, você tem que vir para o Rema para estudar. Porque se quando você pensa sobre principado e potestade, porque olha só, porque a nossa luta, fala assim comigo, luta. Então quando tu coloca a luta, você fala, eu tenho que guerrear. Então eu virei um espadachim gospel, sai! Por que você acha que o povo grita para expulsar demônio? Por causa desse negócio aí. Quem disse que demônio tem que sair no grito? Demônio não é nem para chegar perto. Né? E eu descobri porque que alguns demônios gostam de ir a alguns lugares por aí. Porque eles gostam de ser entrevistados. Mas é lugar que eles nem deveriam passar, na porta. Porque Jesus, eu nunca vi Jesus, Paulo, Pedro. Qual é o seu nome? De onde você veio? Veio do inferno, irmão. Tudo demônio vem do inferno. Que agonia é essa? Eu estou falando que a falta de entendimento faz a gente, meu Deus, pensar nessas coisas, né? E a gente precisa entender isso. Eu quero te levar para um lugar de entendimento que vai ser libertador para a tua vida. E você vai ajudar pessoas, porque isso mudou a minha vida, gente. Eu sei o que eu vivi. Amém? Eu sei o que eu vivi, né? Então ele diz a nossa luta. Agora que luta, né? Com base nesse texto nós temos material para fazer uma doutrina que é para guerrear contra os principados e potestades. Mas amado, sabe o que a gente esquece, né? Não precisa abrir, mas Colossenses 2,14 diz, né? Que tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenança, o qual nos era prejudicial, a Bíblia diz que ele removeu inteiramente, encravando na cruz e despojando os principados e as potestades,
publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Agora, amado, o que eu e você precisamos entender é o que Paulo disse, como eu comecei, Efésios 1,15. Volta lá, porque agora eu quero, olha que revelação. Porque se você ficar com Efésios 6:10 em diante, você tem material para guerrear com o diabo, para virar um espadachim gospel, batalha espiritual, guerra espiritual. Agora eu não sei se você sabe, a batalha já foi ganha na cruz do Calvário. Jesus venceu e expôs eles publicamente. Então lembra, a autoridade é uma questão posicional, é onde você gasta mais tempo. Amado, você está aqui, mas você é de lá. O problema é onde gasta mais tempo. A Bíblia chega a dizer, se você nasceu de novo, pensai nas coisas lá do alto, falai das coisas lá do alto, onde Cristo vive está assentado. Agora, Efésios 1,15, Paulo ora, e eu quero que você pegue agora com base nisso esse entendimento. Ele diz, por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós, no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos. Olha o que ele diz. Não cesso de dar graças por vocês, fazendo menções de vocês nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dEle. Olha o próximo, de que forma que é isso? Iluminado os olhos do seu coração, coração no teu olho, está falando do seu espírito humano, amém? Os olhos do seu coração, para saberdes qual a esperança primeiro do seu chamado, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, depois, presta atenção, e qual a suprema grandeza do seu poder, para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. E que poder é esse? O mesmo poder que ele fez o que, irmãos? Exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos. Que poder é esse? O poder da ressurreição. A Bíblia diz que o Espírito Santo foi lá no inferno e tirou Jesus da morte. Esse poder está operando agora em quem? Em mim e em você. Mas a falta de conhecimento faz você orar, Senhor, faça, Senhor, olha para mim. Não, amado, usa o poder que está aí dentro. Amém? Esse mesmo poder, o poder da ressurreição, Romanos 8:11 diz sobre isso de novo. A Bíblia diz, se habita em vós, quantos nasceram de novo? Então ele está dentro de você, se habita em vós, o mesmo Espírito, ou o mesmo poder que ressuscitou Jesus de entre os mortos, esse mesmo poder, que é o poder da ressurreição, vivificará também o vosso corpo físico pelo Espírito. Então a questão é onde você gasta mais tempo, na arena do natural ou na sua realidade espiritual, amém? Por isso que Paulo ele diz, amado, e eu quero que você entenda, que o capítulo 1 vem primeiro que o capítulo 6, porque se ficar com o capítulo 6 você vai guerrear, mas quando você fica com o capítulo 1, sua vida muda, porque, volta aqui o texto para mim por favor, de Efésios 1, verso 15 em diante, eu esqueci de onde a gente parou, Vai, deixa eu ver agora. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo sentar a sua direita, na onde? Nos lugares celestiais. Esse é o verso 20. Agora o segredo é o verso 21. Essa palavra acima, no original é far above, quer dizer muito acima. Você pode repetir comigo? Fala assim, muito acima. Fala assim com a sua mão, muito acima. De novo, muito acima. De novo, muito acima do que? De todo principado, de toda potestade, de todo poder e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Ele venceu todas as coisas e colocou debaixo dos seus pés, e deu esse poder para a igreja. A igreja é a maior autoridade na terra, e você é a igreja. Muito acima. Você está sentado. Eu preciso de uma cadeira. Tem problema? Não, pastor. Você me arruma aqui uma cadeira aqui. Põe uma cadeira aqui, por favor. Você não vai esquecer de mim, eu tenho certeza. A Bíblia diz que agora
Em vez da gente querer ficar guerreando porque Jesus triunfou, o diabo é um inimigo vencido na cruz do Calvário, derrotado, exposto publicamente. Jesus triunfou sobre ele. E o livro de Efésios, capítulo 1, verso 15 em diante, diz que agora eu e você estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais, muito acima de todo principado, potestade, poder e domínio. Agora presta atenção, e de todo nome que se possa referir. Câncer é o nome? Você está o quê? Não, acima não. Muito acima. Dívida é um nome? Você está o quê? Agora, se você não entender isso, você fica por baixo, achando que é comum, achando que é normal passar por algumas coisas, quando na verdade a sua realidade em Cristo é que você está muito acima de todo o principado, de toda a potestade, de todo o poder e de todo nome que possa se referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E a Bíblia diz que ele cumpriu, ele venceu todas as coisas e colocou debaixo dos seus pés. Ele venceu tudo. Ele está dizendo agora: domine, domine, toma autoridade sobre isso, sobre o seu casamento, sobre seus filhos, sobre a circunstância, sobre a doença. Todo o poder que você precisa está dentro de você. Agora, a falta de conhecimento faz a gente ficar por baixo, quando na verdade você precisa entender o quê? A sua posição. Porque coloca aqui para mim, Efésios capítulo 2, o verso 4 em diante. Eu quero te mostrar um negócio. Olha o que a Bíblia diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com, e pela graça nós somos o quê? Presta atenção, e juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares. Isso aqui é uma posição de luta, isso aqui é uma posição de guerra. Não, irmão, você está sentado com Cristo nos lugares celestiais. Essa é a sua realidade. Qual é o seu trabalho agora? Aí você me pergunta: mas pastor, e a luta? Que luta é essa então? Eu posso te dizer, volta lá para capítulo 6 de Efésios, o verso 10 em diante. Vou te mostrar qual é a sua luta. Vou pegar aqui. Olha a sua luta. Efésios. Só achar aqui, gente. Efésios 6, 10. Olha o que a Bíblia diz. Quanto ao mais, agora de você entender no capítulo 1 qual é a sua posição, porque a Bíblia não está dizendo que não vai haver oposição. Vai haver oposição, vai se levantar coisas, mas o que você precisa descobrir é que quando o dia mal chegar, você precisa saber como você está e aonde você está. Se quando o dia mal chegar você estiver na arena do natural, o diabo vai acabar com a sua vida. Então vem para cá comigo. Quanto ao mais, agora com o entendimento de capítulo 1, ele diz assim: sede fortalecidos no quê? Tem nada a ver com a sua força, tem nada a ver com a sua habilidade, é no que Jesus fez. Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Mas onde esse poder opera agora? Em mim, em você. Aí ele diz: e revestidos de toda a armadura de Deus, para poder guerrear. É isso? Ficar o quê? Olha a sua luta, ficar firme. Amém? Ficar firme contra o que? As ciladas do diabo. O que é a cilada do diabo? Pensamentos, sugestões. Aí ele diz: porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Eu não tenho que me levantar contra o meu irmão de maneira nenhuma. E sim contra os principados e potestades. Mas você lembra que você está muito acima? Olha que luta. Você está muito acima. Eu vou te provar o que é muito acima. Aí ele diz: portanto, no 13, tomai toda a armadura de Deus, para que possais o quê? Descer o bambu, guerrear, batalhar, para que possais resistir. Resistir, amada, a mesma coisa de ficar firme. Olha aqui, essa é a sua posição. O diabo se levanta e fala: ei, rapaz, cala a boca, miserável. Assentado com Cristo
nos lugares celestiais. Ele fala assim: rapaz, você está ali, cala a boca, miserável. O lugar mais alto que o diabo pode subir na sua vida é na sola do seu sapato. Porque Jesus venceu, colocou debaixo dos seus pés. Amém? Agora ele diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. O dia mau vai bater na porta de todo mundo. Agora o segredo é como ele te encontra e aonde ele te encontra. Se o dia mau chegar sem você conhecer isso, você vai tomar uma surra. Agora, quando você entende quem você é e qual é a sua posição, você fala: rapaz, não tenho tempo para perder com você não. Olha aqui, Jesus do lado, um papai do outro, aleluia, reinando em vida. Para que possais resistir no dia mau. E depois de terdes vencido, não tem a menor chance de não vencer. Porque já foi vencido na cruz do Calvário. E depois de terdes vencido tudo, agora como é que você vence? Olha a sua luta. Paz do Senhor. Amém? Você não vai ficar igual um galo no galinheiro, ciscando, comendo migalha que os outros dão. Você vai se tornar um crente águia. Porque você vai entender, quando vier pressão, eu já disse para o diabo: vai trazer pressão, mas vem com gosto. Porque, meu amigo, eu sei que acima das nuvens o sol continua brilhando. E se você se levantar contra a minha vida, você me credencia a dupla honra. E a porção dobrada. Toda vez, amado, que o diabo tentar te envergonhar, ele te credencia a porção dobrada. Aí aquilo que ele tenta te parar, porque você não parou e você venceu, você se torna autoridade naquela área. E eu sei o que eu venci, irmão, em Cristo. Por isso que eu estou aqui para ministrar sobre isso com você. Amém. Oh, aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. É muito bom saber isso, né? E depois de teres vencido tudo, permanecer inabalável. E depois ele diz: estáis, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, se vestindo com a couraça da justiça. Irmãos, que entendimento poderoso. Por isso que eu entendi o que o irmão Reiga queria que a gente aprendesse, né, com esse ensino, né? Então, qual é a nossa luta? O Senhor nunca disse para a gente se fortalecer em nós mesmos, né? É na força do poder dele. Porque, amado, o maior habita em nós. O maior não está no mundo, está em nós. Então, deixa eu te dizer, não importa o que se levantou contra a sua vida, não importa seja que área for. Hoje, amado, você entendeu que você pode dominar, governar sobre isso. Deixa eu te dizer uma coisa, eu quero chamar o pessoal da música, nós vamos cantar aquela última música lá, tá bom? Mas só o violão dedilhando por enquanto, porque eu ainda tenho 4 minutos. Olha só, irmãos, eu me lembro quando na etapa difícil da minha vida, na enchente, vivendo aquela vida miserável, terrível, aliás, eu esqueci de falar um negócio. A Bíblia diz lá em Gênesis 1:26, que o homem, né? Você pode colocar Gênesis 1:26 aqui para mim, por favor? Só o violão pode dedilhar, não tem problema não, tá bom? E o teclado, se puder ajudar, fazendo aquela base, só para a gente emocionar o povo. É brincadeira, gente. É brincadeira. Porque essa mensagem não dá para emocionar, não. Também disse Deus: façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E tenha ele domínio sobre os peixes do mar. Depois sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos. Até aí, por enquanto. Sabe, eu não sei se você se lembra de Jesus. Jesus, ele é o nosso maior exemplo de autoridade. Quando ele precisou pagar um imposto, o dinheiro veio na boca do quê? Aleluia. Ele tem autoridade sobre o peixe ou não? Amém? Quantos milhares de peixes já viria naquele tempo, se não tinha poluição? Mas o dinheiro que Jesus precisava estava na boca do peixe. Ele disse: venha. Ele dominava sobre os peixes. Quantos se lembra de Elias, quando precisou ser alimentado por um corvo? Amém, que você lembra disso? Elias foi alimentado, um corvo foi levar carne para ele comer. Agora, sabe o que me impressiona nesses últimos dias? Porque a Bíblia diz que você deve dominar sobre os animais domésticos. Eu sei que aqui nessa região não tem isso, mas lá na minha região, pastor, você acredita que tem gente que tem medo de barata? Eu estou falando sério, brincando não.
Tem gente que tem medo de rato. Tem medo de rato, vê se pode. E Deus diz que você deve dominar. Tem gente que está sendo dominado por uma folha de árvore, sabia ou não? Maconha é dominado por uma folha de árvore. Tabaco. Sabia que tem gente dominado pela Coca-Cola? Não consegue ficar sem o refrigerante? Que autoridade essa criatura pode exercer sobre o diabo, se não consegue exercer autoridade sobre ela mesma? Porque ele diz: domine. Eu me lembro, eu fui pregar, não vou dizer o nome, num lugar, e a gente estava conversando, era começo do culto ainda, de repente, apareceu uma ratazana grande lá no templo da igreja, e tinha um pastor, ele era meio avantajado assim, para não dizer outro nome, e graças a Deus aquele púlpito era de madeira, daqueles bem forte, porque eu nunca vi o camarada dar um pulo daquele. Ele foi parar em cima do púlpito. Falei, misericórdia, né? Eu falei, o que foi isso, pastor? Ele falou assim, não, eu tenho nojo. Eu falei, rapaz, nojo faz você pular desse tamanho? Com medo do rato que passou lá. Eu falei, não, você vai ter que descer e subir aí de novo, porque eu não acredito. Eu falei, o que o medo pode fazer com o camarada? Mas a Bíblia diz que você deve dominar. Sabe que tem gente que tem medo de escuro? Não dorme sozinho? É a falta de consciência de quem é em Cristo. Sabe, amado, nós vamos dominar em algumas áreas da nossa vida. Hoje à noite algo vai acontecer aqui, eu falei. A Bíblia diz que nós estamos assentados com Cristo, muito acima. E eu me lembro de Simon ensinando sobre isso. Lá no Rio de Janeiro, 2004, que ele marcou a minha vida. Ele falou que essa palavra acima é muito acima. Assim, para vocês entenderem isso, ele falou assim que os anjos estavam numa conversa com o Espírito Santo e com Deus lá no céu. E os anjos falaram assim, Senhor, nós estamos com um problema lá, rapaz, porque os teus filhos, eles estão com medo dos principados, das potestades. E Deus falou assim, mas quem são os principados e as potestades? Né? E aí pegaram um binóculo para o Senhor olhar lá na terra. Lembra que é muito acima? E aquele binóculo não deu para ver. Aí trouxeram outro muito mais potente, regulou até o final. Ele falou assim, rapaz, não estou enxergando os principados. Ele falou assim, rapaz, só tem um jeito de enxergar. Eles criaram um telescópio chamado Hubble. Aí trouxeram o telescópio, os anjos, e colocou, e Deus regulou lá no último. Quando ele regulou, ele falou assim, rapaz, eles estão com medo daquelas baratinhas lá embaixo. Porque você está muito... Amado, não faça grande aquilo que Deus vê pequeno. Não importa o que seja. Eu declaro um novo tempo sobre a sua vida. Sabe, amado, e tem que ter um grito de liberdade na sua garganta. Sabe, toda a área que você estava sendo atacado, acusado, condenado, no sentido de dizer que você não pode romper. Sabe, eu me lembro que Josué na velha aliança, ele deu um grito de liberdade e aquela muralha caiu. Sabe, amado, hoje no 3, a gente vai dizer chega, você vai tomar autoridade sobre a sua vida. Porque daqui para o final do ano você vai viver as suas melhores experiências. Porque boas notícias estão chegando. E você vai ter o melhor final de ano da sua vida. Você pode ficar em pé, porque no 3 nós vamos dar um grito. Você vai dizer, chega, eu tomo autoridade sobre a minha vida. E você vai celebrar e gritar. Hoje você vai, porque amado, fé tem uma voz, fé tem um comportamento. Quantos creem que essa palavra veio de Deus para a sua vida? Então no 3 você vai dizer, chega, eu tomo autoridade sobre a minha vida, sobre o meu casamento, sobre os meus filhos, sobre as minhas finanças, sobre o meu corpo, sobre essa doença. Eu não vou sofrer mais com isso. Eu tomo autoridade sobre isso agora. Amém, irmãos? Então no 3, hein? 1. Lembra? Você está muito acima. 2. Lembra? Você está muito acima. Lembra, o maior habita dentro de você. 2,5. O que você vai fazer mesmo, lembra? Chega! Você vai dar um grito de liberdade. Amém? 2,5. Enche o pulmão de ar aí. Lembra que o nome que é sobre todo nome foi dado a você. Você tem o direito de usar. Amém? É nesse nome que você vai usar esse nome. 2,5. 3, vamos lá. Chega! Toma autoridade aí, meu irmão.
Chega de sofrer. Toda doença, toda dívida, toda crise de ansiedade, depressão, nada mais vai te parar. Hoje à noite tem liberdade para a tua vida, porque você está sentado com Cristo. Agora, aleluia, chega, chega, aleluia, aleluia. Vamos cantar essa canção, vamos lá. Canta com consciência essa canção. Enquanto você cantar essa canção, o poder de Deus vai vir sobre a sua vida. Isso, levanta a tua voz. Sim, vamos lá, força. Aleluia. Isso, levanta a tua voz. Declara esse nome. O nome que é sobre todo nome. Aleluia. Sim, Senhor. É! Pega isso! Sim! Aonde? Aonde? Acima! Muito acima! É! Aleluia! Sim, Pai! Está onde? Em seu nome! Em seu nome! Nome sobre todo nome! Sim, Pai! Agora mesmo! Você não vai sofrer mais com isso! Oh, aleluia! Sim, Senhor! Oh, aleluia! Seus melhores dias não ficaram lá atrás, estão diante de você. Nome sobre todo nome. Aleluia! Sim, Pai! Sim, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Isso, levanta a tua voz, declara isso. Sim, libertar. Sim, há poder nesse nome. Nome sobre todo nome. Aleluia. Sim, Senhor. Para curar. Seja curado agora. Aleluia. Libertar. Aleluia. Isso. Levanta a tua voz. Enquanto você canta essa canção, o Senhor está trabalhando naquela área da sua vida. Oh, sim, Pai. Aleluia. Seu nome. Sim, Senhor. Você está muito acima de toda e qualquer circunstância. Amém. Que bênção. Aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. O Senhor é tão bom. O poder curador de Jesus está aqui, irmãos. Se você estava com alguma enfermidade, deixa eu te dizer. Você sabe qual é o lugar dessa enfermidade agora? Debaixo dos seus pés. O poder curador de Jesus está sobre o seu corpo. Você não vai sofrer mais com isso. Você não vai ficar na dívida. Você não vai viver condenado. A mão do Senhor está sobre você. E a paz que excede todo entendimento guardará espírito, alma e corpo. Amém, meu irmão? Foi o meu prazer servir vocês da mesa do Senhor, que é a palavra. Me perdoe os exageros, mas eu estou voltando para casa feliz.
porque eu sei que vocês foram alcançados.